Então, ele é um cultivo mais seco, onde a água escorre mais rápido, né? No meu caso aqui, os meus cachepôs, como eu já falei várias vezes, foi eu mesmo que fiz. Eles são de braúna, mas eu acho que não importa a madeira, de qualquer forma, elas vão ser um cultivo seco, né? Imitando o cultivo natural das plantas lá nas árvores, onde a gente rega e escorre rapidamente a água. As Phalaenopsis, em especial, precisam de um pouco mais de umidade, gente. Então, o que que eu fiz aqui nos meus cachepôs, tá? Eu estou falando, como eu já falei pra vocês, aqui do meu cultivo, tá, gente? Eu sempre mostro e falo o que eu faço aqui nos meus cultivos. Então, eu coloquei esfagno. Tá vendo? Os meus cachepôs têm esfagno. Todos eles eu coloquei esfagno para manter a umidade que essas plantas precisam. Alguns têm mais, outros menos, mas todos têm esfagno. Uma pergunta que ela fez: e enraiza? Enraiza muito bem, gente. As plantas amam a madeira. Então, as Phalaenopsis não é diferente, olha. Elas são epífitas, elas amam a madeira. Então, colocou no cachepô, a planta vai super bem. O que que eu faço para não desidratar? A diferença do cultivo, como ela perguntou. Qual que é a diferença do cultivo da Phalaenopsis no cachepô de madeira para o outro, para o cultivo na semi-hidroponia? Gente, eu rego as minhas plantas na semi-hidroponia, dependendo do clima, né? De acordo com o clima de cada um, vou falar aqui do meu, eu rego as minhas na semi-hidroponia uma vez na semana. Então, todas essas que estão na semi-hidroponia, tem bastante na semi-hidroponia, eu rego uma vez na semana. Aqui também tem outro treliça que está na semi-hidroponia, né? São nas garrafinhas PETs. Eu rego uma vez na semana. Aqui no meu clima, como eu já falei, é um lugar frio. Então, eu não preciso ficar regando muito, porque elas estão no sistema de semi-hidroponia. E a gente tem que esperar secar bem as raízes para regar novamente, né? Algumas plantas, as raízes descem para a água, então elas demoram um pouco mais para secar. Eu rego elas uma vez na semana. E as do cachepô? Gente, as do cachepô, como elas estão com esfagno, eu rego um dia sim, um dia não, tá? Acontece que se o sol esquentar muito, se tiver um dia de sol, que é uma coisa rara aqui de acontecer, de sol ficar forte aqui, isso é uma coisa, eu falo assim, é raro mesmo. Quem mora aqui na região serrana sabe, o sol ele é bem fraco. Então, se esquentar bastante, eu costumo regar mais vezes, talvez todo dia. Se der uma semana de sol, rego, né, todo dia. Gente, o cachepô tem que observar, se ele tá seco, tem que regar. Uma coisa que é preciso prestar bastante atenção é nisso aqui, olha. Isso aqui é esfagno. Quando a gente coloca, a gente deixa soltinho, fofinho, mas o que acontece? Ele vai compactando, tá? À medida que você vai regando o esfagno, mesmo que você coloque ele totalmente soltinho, ó lá, dá pra ver que tá desfiado e soltinho ali dentro, ele compacta. E quando ele compacta, com o tempo ele vai compactar, com certeza, se você plantar ele vai compactar. Você tem que ter cuidado na hora da rega. Por quê? Porque você joga água, gente, e ela bate aqui, mas ela não rega, tá? Então ela bate aqui e escorre sem molhar totalmente o substrato, sem molhar totalmente o esfagno. Então, quando for regar, tem que regar realmente, regar bastante. Então, eu rego molhando bem os cachepôs para que essa planta mantenha-se hidratada. Então, para mim, a diferença no cultivo é só essa. Eu preciso regar mais, tá? Então, eu preciso regar essas plantas mais. Isso se aplica também, gente, às plantas que tá nos tronquinhos, tá? Qualquer tronquinho, qualquer orquídea que tiver no tronquinho. Eu tenho aqui essas Phalaenopsis que são mudas, né? Que eu coloquei aqui. Elas estão também no mesmo sistema. Vocês podem ver que eu amarrei aqui, olha, um chumacinho de esfagno em cada uma, olha só. Para que elas pudessem ter um pouco mais de umidade. E coloquei aqui dentro esfagno e isopor aqui dentro aqui desse torrinho que eu fiz aqui, tá vendo? Dá pra ver, ó, o isopor aqui. E o enraizamento tá super bem, são mudas, tá vendo? E essas plantas estão se desenvolvendo aqui. Então, a adubação eu faço no mesmo dia que eu faço as do cachepô, tá? Não tem diferença. Então, eu faço a adubação da mesma forma. Todas elas eu adubo no mesmo dia. Quando eu adubo, eu adubo todas. Então, não faz diferença, não. Então, a diferença é na hora da rega, tá, gente? Aqui, olha, dá pra ver como que enraiza. Essa planta é recém-plantada aqui, olha. Olha esse enraizamento novo saindo aqui, gente. Olha só, aqui atrás, ó, deixa eu ver se eu consigo virar. Aqui, olha.
Olha que linda essas raízes, olha. Algumas raízes, quando você faz replante, seca. É normal, tá? Como vocês viram aqui, olha. É natural secar algumas, mas olha ali dentro, raízes novas vindo. Olha só, o importante depois de um replante, gente, é o enraizamento novo que vem, tá? Não é as raízes que já estavam. É ótimo quando a gente consegue manter elas, né? Mas muitas das vezes algumas secam, nem todas, mas secam. E a planta se desenvolve bem nos cachepôs? Gente, olha. Olha as florações. Olha isso nos cachepôs. Essa planta aqui é uma Big Leaf, olha. Tá vendo? Essa aqui, linda, maravilhosa, tá aqui no cachepô. Tá vendo? Aqui, ó, no cachepô. Linducha no cachepô. Então, tem várias plantas nos cachepôs aqui floridas. Olha só, esses aqui estão aqui no cachepô. Tem cachepô aqui com haste enorme se desenvolvendo ainda, gente, olha. Já mostrei, né? E eu vou mostrar pra vocês o enraizamento dessas plantas no cachepô. Olha só as raízes dessas plantas, gente, olha. Olha isso aqui, olha. Tá vendo? Elas saem pra fora. As raízes saem. Tá vendo? Olha só. É muito enraizamento, gente. Então, dá super certo cultivar no cachepô. Eu tenho aqui no tronquinho, vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa planta tá aqui plantada no tronquinho. Olha esses enraizamentos aqui. Mas todas, como vocês estão vendo, tem um pouquinho de esfagno, olha. Também a rega dessa é feita quase que diariamente. Dia sim, dia não, de acordo com o clima, tá? Aqui pra mim. Então, dá muito certo plantar no cachepô de madeira. Olha que essas raízes, tá vendo? E a floração, não precisa nem falar, né, gente? Como vocês estão vendo aqui, olha, elas vêm espetaculares aqui as florações. Olha só a floração dessas plantas no cachepô de madeira. Todas elas maravilhosas. Tem plantas se abrindo, tem plantas formando haste que ainda, olha. Bom, essa aqui, ó, tá formando ainda haste, ó. Olha o enraizamento dessa planta, gente. Olha isso aqui. Olha, tá vendo? Então, se vocês querem plantar as suas Phalaenopsis no cachepô de madeira, é só regar mais, gente. Porque o que preciso é rega, tá? Elas precisam de mais umidade, então elas precisam ser regadas com mais frequências. Porque elas desidratam se você não regar. Aí a colega falou lá a inscrita falou assim: ah, eu plantei, mas as minhas estão desidratando. Desidrata se faltar rega, tá, gente? Se faltar rega, vai desidratar mesmo. E aí vocês plantem e escolham bem a madeira, né? Observem se der uns 3 meses. Não estiver começando a enraizar, tem que observar, talvez está faltando rega. Porque para mim o ponto crucial aqui nos cachepôs é as regas, tá? Se você regou bem, ela vai desenvolver raiz. Eu não uso enraizador, tá, gente? Eu já falei isso, né? Não uso enraizador. Para mim o que faz enraizar é a claridade e umidade, tá? Água e claridade. Então, dá certo sim. Eu fiz esse replante aqui, olha. Recentemente eu fiz com vocês. As raízes estão aqui bem, não secaram, tá vendo? Estão aqui dentro ainda bonitas, não secaram nenhuma raiz. E ali, olha lá. Tá começando a apontar raizinhas, não tô conseguindo focar nela. Mas já tá vindo raízes novas aqui. Tá vendo? Essa planta a gente plantou faz pouco tempo. Então, pra manter a umidade, gente, é necessário colocar um pouquinho de esfagno. Se não tem, eu coloquei aqui nessa aqui que eu tinha acabado no esfagno, ó. Aquela barba de velho, né? Alguns chamam de barba de pau. Então, a barba de velho aqui, pra manter a umidade. É necessário vocês fazerem algo pra manter a umidade dessas plantas, tá? Porque senão elas não vão se desenvolver bem. Dá pra plantar até na semi-hidroponia. Eu tenho uma aqui que eu coloquei na semi-hidroponia. Essa aqui, por exemplo, ó. Ela tá no cachepô, porém ela tá na semi-hidroponia, olha. Tá vendo? Olha como que tá as raízes. Tá nesse cachepôzinho quadrado. E lá dentro dá pra ver a garrafa PET bem furadinha, com um pouquinho de água no fundo, tá vendo? Da mesma forma que faz aqui, eu só acoplei aqui a garrafa PET. Então, olha só. Resultado maravilhoso. Plantas saudáveis. Enraizamentos lindos. Olha só. Com ponteiras de raízes. Com floração abundante. Essas flores esse ano me surpreenderam. A floração dessas plantas de cachepô, todas elas. Olha só. Tá vendo? Então tem muita floração aqui, gente, olha. Muitas florações mesmo nos cachepôs de madeira.
Tem plantas que ainda não abriram floração. Essa aqui é uma, olha. Vocês estão vendo aí, a haste ainda tá aqui, né? Não abriram. Olha só. O desenvolvimento das plantas é maravilhoso. Da mesma forma das garrafas PET. Eu não vi nenhuma diferença. Eu achei que fica muito lindo o cachepô, né, gente? O cachepô com a floração, eu não tutoro, tá? Eu deixo natural, fica assim, olha. Olha que lindo. Fica muito lindo esse enraizamento dessas plantas no cachepô. E aí, assim, pra quem gosta, né? Eu amo ver raízes livres assim. Olha só. Então, eu gosto muito de ver as raízes, então pra mim isso é maravilhoso. Então, se a gente cultivar raízes, a gente vai ter floração abundante assim, tá vendo? Todas essas que vocês estão vendo aqui na frente são as do cachepô e são todas com essas florações lindas. Então, é só para responder essa inscrita que queria saber o que fazer para manter a umidade. Então, querida, para manter a umidade na sua planta, você precisa regar mais, tá? Regar mais e manter um pouco de umidade ambiente. Se você fizer isso, você vai ter muito sucesso no cultivo nos cachepôs de madeira, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.